Muito prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai discutir um dos temas que eu acho mais importante do mundo. Todos nós queremos uma receita mensal, uma receita recorrente. E também, se a gente for trabalhar mesmo assim, eu vou trabalhar hoje para fazer uma receita recorrente de fevereiro, março e abril. Quando você for tendo essa receita, você vê que quando chegar março, você vai querer, se não hoje, nesse mês de março, eu vou querer trabalhar por abril, maio e junho, né? E vai tendo aquela receita recorrente de março, aquela venda onde o cliente pagou 3 meses, quando for março, aquela venda que o outro cliente pagou mais 3 meses, e você vai ser administrador de carteira. E para ser administrador de carteira e manter essas vendas recorrentes, na verdade, iniciá-las, você precisa dominar uma palavrinha mágica: atendimento. E aí, 3 palavras: atendimento de excelência. Vocês precisam dominar e promover para o cliente de vocês atendimento de excelência. Uma coisa que eu gosto muito, quando eu iniciei, o que me ajudou muito a ter um atendimento de excelência, além de muito conteúdo, é me colocar como anunciante na hora que eu fosse apresentar a proposta. Então, assim, como seria a experiência que eu gostaria de ter com um franqueado da Premier Pão? Como é que eu gostaria de ser atendido? Como é que eu gostaria que ele entrasse no meu estabelecimento, que eu montei suado, que eu estou lá na correria? Como é que eu gostaria de ser abordado? O que é para mim, o que é para você o atendimento de excelência? Quando você vai comprar objetos, quando você vai adquirir serviços, o que é para você atendimento de excelência? Pessoal, com vocês, nosso consultor Premier Pão, Vitor Vidal. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite aí, família Premier Pão. Para mim é sempre uma honra falar com todo mundo, eu acabo ajudando todo mundo no WhatsApp aí. E hoje foi um prazer aí falar um pouquinho sobre recorrência para vocês, que eu acho que é um dos grandes marcos aí para você ter um sucesso efetivo na franquia. Eu acho que a recorrência é uma das fórmulas, Pedro acabou de falar aí, atendimento, é fantástico. Sem um bom atendimento, nem recorrência e nem fora de recorrência você vai fazer sucesso em lugar nenhum. Então, tem que ter um bom atendimento, independente se vai ser recorrência, tiragem exclusiva, tiragem avulsa, enfim. Mas é importantíssimo aí a gente ter um bom atendimento, mimos para o cliente, diferenciais, e a gente tem que se reinventar a todo momento. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aí e também dos principais cuidados que você tem que ter. Passado disso, a gente vai falar também de como eu vou manter a minha recorrência com possíveis renovações para o mesmo período de recorrência ou mais, Eu comecei a trabalhar com recorrência com um período X e depois eu fui aprimorando com outros pacotes maiores, porque o fluxo de caixa nosso fica muito mais saudável dessa forma, Então eu vou explicar um pouquinho aí. Então é o seguinte, vamos falar sobre vendas recorrentes. Uma venda que você faz hoje, visita o cliente e tem o pagamento durante 3 meses. Isso não é legal, porque mês que vem você vai vender poucos módulos, porque já tem uma venda recorrente. Só que aí é o seguinte, como fazer venda recorrente? Como receber venda recorrente? Como apresentar? Como é que eu vou ofertar uma venda recorrente? Se é só em troca de um desconto, ou se é para dar resultado para um cliente. Eu não quero resultado, eu quero ver gente na minha loja. Como é que eu faço? Me ajude na prática mesmo, como é que eu faço venda recorrente? E outras coisas. E outra coisa principal, se eu fechar 3 meses, ótimo. O que é que eu vou querer fazer no final de 3 meses para o cliente? Fechar mais 3 meses, fazer com que ele goste. Como eu faço isso? Imagina só, em 2 visitas eu faço uma venda semestral. Faço aqui uma visita de venda, tá, gente? De venda. Uma visita de venda aqui e uma visita de venda aqui. Eu consigo fazer uma venda semestral. Como eu faço isso? Ninguém melhor na Premier Pão hoje, com bastante experiência, tá, gente? Experiência prática para falar sobre isso. Autoridade. Então, venda recorrente, como eu faço, como eu renovo, o que é que eu tenho que fazer durante esses benditos meses? Me ajuda. Porque eu quero vender renda recorrente, eu preciso de uma receita mensal, onde mês que vem eu trabalhe por exatamente 10 módulos e não 34. Onde mês que vem eu já tenho uma tiragem fechada, né?
Me ajuda, Vitão. Como eu faço isso? Como é que a família Premia Pão faz isso? Show de bola. O primeiro passo, na verdade, é você demonstrar autoridade. Se capacite muito e demonstre autoridade para o cliente. Esse é um pouco do que você abordou nas suas falas agora, né? Demonstrar que você é o especialista no assunto. Né? E na primeira, segunda, terceira tiragem, eu não vendia recorrência. E aí, isso fazia o quê? Com que no outro mês eu chegasse no cliente, opa, vim renovar. Né? E eu fazia um trabalho ali de acompanhamento nas padarias, mas eu tinha que falar com eles, fazer um pós-venda / venda de novo. E aí o cara, muitas vezes, ele fala, pô, mas eu nem senti ainda a mídia. Eu tô vendo que você está acompanhando, fazendo pós-venda e tal, mas eu nem senti ainda como é que eu vou fazer mais um mês. Então, resultado. No segundo mês, eu tinha que ir lá vender 34 módulos de novo. Terceiro mês, 34 módulos de novo. Quarto mês, aí eu cansei um pouco. Eu falei, opa, peraí, cara. Todo mês eu vou ter que ficar vendendo 34 módulos, haja abraço. Né? E aí deve ser a situação de muitos aqui na franquia. Né? Falando assim, eu sou sozinho na franquia. Eu ouço isso a todo momento. Eu sou sozinho, é muito trabalho para eu sozinho. Concordo, plenamente. Então, por esse motivo, eu falei, não, peraí, cara, eu preciso organizar as coisas, porque eu tô vendo o cara lá de Recife fazendo tiragem exclusiva, eu tô vendo o cara lá de não sei aonde fazendo tiragem de shopping, e eu não tenho tempo nem para abordar os clientes aqui direito, os comércios pequenos, para fazer uma tiragem compartilhada. Imagine eu de prospectar tiragem exclusiva, que é uma venda que demora um certo período, tem um período de negociação e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso organizar, pensar em novas ideias. E aí eu falei, cara, eu preciso ter receita recorrente. Eu aprendi com um dos professores meus, né, que eu assisti na palestra do Experience 1, inclusive, né, que ele falou muito sobre essa questão de ter fluxo de caixa, você precisa organizar melhor, você precisa traçar novas estratégias, novas ideias, tudo mais. E eu falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar oferecendo 2 meses para os meus clientes. Vou começar a oferecer 2. Aí o que eu percebi no segundo ou terceiro cliente, comecei a oferecer recorrência de 2 meses. Eu comecei a perceber que se eu só mostrasse a página de 2 meses, ele ia ver que só tinha uma opção. Ele ia ver que só tinha uma opção, que não tinha opção de um mês. Aí eu falei, aí começou a funcionar a coisa, o pessoal começou a contratar 2 meses. Isso na minha quarta tiragem. Aí eu falei, opa, 2 meses, o pessoal está aceitando, já está sendo uma receptividade melhor. Eu falei, legal. O que eu vou fazer então? 3 meses. Porque eu tenho mais tempo para fazer um pós-venda efetivo. Eu tenho mais tempo para fazer isso. E isso me dá um outro gatilho que eu passo para vocês, que é excelente, que é na hora da tua venda, sabe uma coisa que é importantíssimo você fazer? Vender o teu pós-venda. Impressionante. Você vende o pós-venda na venda. Porque você já vai falar para o seu cliente, e não é promessa vazia, conversa de vendedor, porque isso aí é que está cansado de ouvir. Não, eu vou fazer, vou acontecer, não sei o que e tal. E tem outros concorrentes, tem outros, enfim, tem outras mídias concorrentes diretas conosco e tem mídias concorrentes indiretas, como, por exemplo, as mídias sociais e etc e tal. Mas se a gente não demonstrar autoridade e vender o nosso pós-venda, o cliente vai achar que a gente é só mais um, como o Pedro comentou agora há pouco. Então, o que eu falo para vocês é, vendam o pós-venda. Se você tiver tiragem avulsa, o cliente vai ver pouco do teu pós-venda. Se você tiver tiragem recorrente, ele vai ver muito do teu pós-venda. E a tua renovação, que eu vou chegar nesse tema já, vai ser natural. Você não vai ter nem ter muito esforço para isso. Tá legal? Então, eu percebi o seguinte, se o cliente não tem a opção da tiragem avulsa, ele tem a opção de recorrência apenas. E é isso que ele tem. E aí, como eu comecei a oferecer 3 meses, eu percebi que o cliente, eu ofereci uma margem, né? Porque o Pedro falou, e é perfeito isso, a questão do desconto. A gente sempre acaba abrindo um monte de desconto e a gente acaba se prejudicando financeiramente por causa disso. Né? Então, o legal é você ter uma margem de negociação, é diferente de desconto. O cliente pode até ver como desconto, mas você, como empreendedor, não pode ver como desconto, e sim como uma margem de negociação. É diferente. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Identifiquei isso. O que eu faço? Comecei a oferecer 3 meses. Depois eu vi que 3 meses estava funcionando bem. Falei o seguinte, opa, se 3 meses funciona, vou abrir uma margem maior para eu ter um fluxo de caixa para 6 meses. Falei, show, vou começar a fazer isso. E aí eu tinha um preço altíssimo para tiragem avulsa, porque ainda estava no meu portfólio, mas era a última página. Era a última, na maioria das vezes eu nem chegava lá. E aí o cliente até se assustava. Nossa, mas isso aí é muito caro, isso aí não vale a pena, avulso não vale a pena. O próprio cliente falava isso.
né, esse avulso aí, um mês para testar. Eu falei, não. Aí o cliente chegava numa linha de raciocínio assim, falar, eu quero fazer um mês para testar, pelo preço de 3 meses. Eu falo, não, 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 aqui eu sei do meu negócio. Então, eu sei que 3 meses é esse valor, um mês é aquele valor altíssimo. Inclusive, um mês eu não recomendo. E aí eu estava entrando nessa celeuma. O que eu percebi? Aquele lance, se o cliente não tem opção, ele não compra. Então, eu comecei a fazer o seguinte, tirei a opção do avulso da minha proposta e tinha 3 meses e 6 meses apenas. Eram as únicas opções que o cliente tinha. E eu comecei a ver que isso deu muito certo. Depois, 3 meses, 6 meses e 1 ano. 3 meses, 6 meses e 12 meses, no caso, né? 12 tiragens. E a coisa começou a fluir muito bem. Nos 3 meses, aí eu vou falar quando o quesito do pós-venda, né? Tem que ter muito cuidado. Você prometeu, você tem que cumprir. Legal? Porque, afinal de contas, a gente não é político, a gente é empreendedor. A gente promete, a gente cumpre. Então, se você prometeu que ia fazer um pós-venda de excelência, e aí eu vou chegar nesse ponto do pós-venda de excelência. Imagine que você fechou contratos de recorrência. Não ofereço mais avulso, porque eu entendo que para mim não é vantagem. Você tem a opção, lógico, mas entenda que você precisa de um fluxo de caixa. Vai querer vender 34 módulos mês a mês? Será que você vai ter braço para isso? Será que você vai conseguir ter tempo para prospectar uma tiragem exclusiva? Então, é mais ou menos nessa linha. Fez a tiragem recorrente, você tem 3 meses ali para mostrar para o teu cliente o teu potencial. Aproveite esse tempo. O Pedro falou de um contexto de um grande mestre, um dos grandes mestres aí, que é que o contexto de você conseguir alguns minutos do teu cliente. Você conseguiu 3 meses do teu cliente na recorrência. Você conseguiu 3 meses. Aproveite esses 3 meses, não desperdice. E não tenha medo. Afinal de contas, você comprou uma franquia, você virou um empreendedor neste momento, não pode ter medo. Vendeu, colocou tiragem na padaria, faça o pós-venda efetivo e vai no teu cliente falar do negócio dele. Faz ele ir na padaria ver o saquinho, se possível. Isso é uma falha de muitos franqueados. Acaba, não, o cliente não vai na padaria. Convide ele, fala, eu vou estar lá na padaria, ó, sexta-feira de tarde, o expediente acabou aí, ó, é perto do teu negócio e tal, dá um pulo lá, eu vou estar lá falando do teu negócio. Eu vou ter uma promotor, talvez, lá falando da tua empresa. Nós vamos falar de você para onde a gente for. 3 meses com uma mega oportunidade na tua mão. Botou a primeira tiragem nas padarias, da 3 recorrências que ele fechou contigo, já vai na padaria, fala desse cliente, fala de todos os clientes ali, para que ele obtenha algum possível resultado. Tá legal? Então, fale deles. E vá nele perguntar. E aí, tá sentindo o resultado? Ah, não tô. Beleza, vou trabalhar ainda mais para que você consiga ter um resultado positivo com a nossa publicidade. A nossa publicidade é boa. Vai lá ver. Convide o cliente. Você vendeu pós-venda, você não é político. Você tem que prometer e cumprir. Então, o pós-venda tem que ser fantástico. Recorrência é o que há. Eu sou suspeito a falar sobre isso, né? Porque funciona bem e muito bem. Fluxo de caixa fica saudável, você tem mais tempo, mesmo fazendo um pós-venda forte, você tem tempo para prospectar empresas grandes, empresas maiores, para fazer tiragem exclusiva. Eu só consegui fazer tiragem exclusiva, e aí eu fechei uma ótima tiragem exclusiva, inclusive, e só quando eu efetivamente consegui ter os meus contratos ali compartilhados, da tiragem compartilhada, já tudo na recorrência, todos os módulos ali. No outro mês eu tinha que correr atrás de um ou outro módulo e tal, então é mais ou menos essa linha. Ponto também, eu não posso deixar de prospectar novos clientes porque eu já fechei aqueles três recorrentes ali. Não posso. Você tem que ter uma lista de espera. Eu cheguei a ter lista de espera aí de escritório de advocacia, pet shop, escritório de advocacia e dentista. Tinham 3 listas de espera para anunciar. E eu falava, ó, só posso te anunciar daqui a 3 meses. Daqui a 6 meses. E isso, qual franqueado que não quer uma lista de espera para anunciar? Né? Tem muitas galgando para ter 1 ou 2, 3, 5, 4 clientes ali para fechar uma tiragem. E a gente consegue, no da recorrência, até ter uma lista de espera de segmento. Então, ponto-chave. Tá legal? Então, a recorrência é mais ou menos essa linha. Percebam, então, autoridade, demonstra autoridade, venda o pós-venda, venda o teu pós-venda e faça o pós-venda acontecer, porque você prometeu, você tem que cumprir. Tá legal? Faça um pós-venda muito próximo do cliente, seja o especialista, a autoridade no assunto. E
Depois, você vai ali naturalmente fazer a renovação com o teu cliente. Pô, Vidal, quando que eu faço a renovação? Cheguei, fechei o contrato 3 meses com vários anunciantes. Como é que eu faço a renovação? No segundo mês, você já vai. No primeiro mês, você foi intenso no pós-venda. No segundo mês, você vai, de repente, dar a oportunidade para ele trocar arte, sei lá, você vai identificar isso. Né? Então, nesse ponto, segundo mês, você vai falar o seguinte: fala, ó, estamos fazendo aqui o pós-venda intenso de novo. Só que a gente, mês que vem, o nosso contrato já começa o assunto da renovação no segundo mês, se for um contrato de 3 meses. Começa o assunto renovação no segundo mês. Já começa, não precisa chegar com ele já com os 2 pés na porta, vai falar, quero renovar. Não é assim. Legal? No segundo mês já começa a sentir o clima do cliente. Fala, olha, né, a gente está aqui trabalhando intensamente com pós-venda, está funcionando, está sendo efetivo, você está vendo o resultado, né? E a gente divulgar você para caramba, eu falo de você por onde eu vou, eu falo do teu negócio. Coloco na minha rede social, coloco no WhatsApp, coloco nos prêmios do mês, publico em tudo que é canto, falo do teu negócio nas padarias a todo momento. Então, você fez e aconteceu para a mídia dele, para o negócio dele, para divulgar ainda mais a imagem da marca dele. Segundo mês, você vai engatinhar o assunto. Quando chegar no terceiro mês, sabe o que acontece? Se você fizer isso direitinho, pós-venda efetivo, no terceiro mês, o próprio cliente vai te pedir. Ele vai falar assim, ó, depois desse mês, né, Vidal? Traz o contrato lá para a gente renovar. Beleza. O próprio cliente te chama. O próprio cliente te chama. É natural a renovação. Perfeito. Falou, mas falou muita coisa que eu saí anotando. Quem não anotou vai ter que assistir de novo e pausar para anotar, porque o senhor foi falando, eu fui anotando pontos principais aqui, tá? Que a gente já pode pôr em prática, a gente já pode mudar nossas estratégias e também algumas dúvidas que eu tenho para tirar com você. Como eu comentei, a gente é autoridade no assunto, né? E a gente tem que sentir a autoridade, tá legal? No primeiro mês eu não tinha muito esse pensamento, não, na minha primeira tiragem e tal. Quando eu comecei a pensar dessa forma, pô, totalmente, a minha abordagem mudou totalmente. Né? Então, você é autoridade em publicidade, nesse momento você é autoridade, né? E como você é autoridade, você tem que educar o cliente. Vitão, tem algumas perguntas aqui para você. A pergunta da Bruna, pergunta muito interessante. Vitor, quais as técnicas que você utiliza no pós-venda? Você faz promoter? Você leva aquele questionáriozinho? Você utiliza QR Code? O que é que você mais utilizava no pós-venda? Eu lembro que você tinha várias garotas propagandas, né? Mandou fazer meia dúzia, mas explica aí como você fazia assim, como você deixava na padaria, como você fazia esse pós-venda. Explica aí com detalhes, por favor. O pós-venda ele pode ser em vários momentos, né? Você pode fazer na padaria, depois deixei o saquinho lá. Aí, uma das partes do pós-venda, você tem que ficar amigo mesmo, parceirão, lado a lado, com as funcionárias das padarias, com os atendentes. Eles são um dos melhores pós-vendas que tem. Tá legal? Eles vão fazer um pós-venda excelente para você, independe de promoter, porque ela vai falar: olha o saquinho aí, o simples fato dela colocar o pãozinho no saquinho, enrolar lá, e dar para o cliente, falar: ó, depois você olha as propagandas aí, hein? Show, já é um pós-venda, tá legal? Porque a gente pensa sempre em promotor, preminho e tal, é ótimo também, mas se você tiver ali, nem sempre você vai ter isso. Então, conte também com falta do preminho e falta de promotor, tá legal? Que é os funcionários das padarias. Se a funcionária da padaria, tanto a atendente quanto a caixa, a moça do caixa, que são as duas oportunidades que o cliente tem de falar com alguém diretamente, esses daí de noite, de madrugada, dependendo da padaria, de manhã, de tarde, de fim de semana, são o seu pós-venda inicial. Beleza? Tem que trabalhar em cima deles para eles estarem linkados contigo. Segundo, promoter. Excelente ter promoter. A promoter vai fazer o quê? Explicar o prêmio e explicar alguns comércios do saquinho. Então, tem vários comércios aqui. Tem loja de carro, tem a autoescola, tem dentista, tem vários comércios aqui com descontos incríveis se você ligar lá e falar que é do saquinho de pão. Ou com condições exclusivas, alguma coisa do tipo, para não comprometer o cliente também. Essa estratégia aí que o Vitão utilizava. Perguntando, uma outra pergunta, Vitão, é o seguinte: você faz sorteios regionais? Sim, perfeito. O sorteio regional é ótimo porque alguém da tua região vai ganhar, né? Nacional, por exemplo, nenhum meu aqui ganhou nacional. Em 15 tiragens aí, O ganhou, mas nenhum nacional. Não rolou nenhuma nacional, rolou aqui.
mas as regionais fizeram toda a diferença. Aí o lance, né? Prêmio de tiragem regional é importantíssimo você negociar, ou você vai, na verdade, você vai comprar, né, esse prêmio regional. Então, negocia com um dos seus anunciantes, porque depois você vai lá e divulga ainda mais o negócio dele. Também é um pós-venda. Tá legal? Então, eu fiz, por exemplo, colchão da Ortobon, né? Fiz uma permutinha lá de um anúncio de um quarto mês lá da recorrência, né? E aí, ó, perguntei qual ela, falou, um colchão aí, sei lá, de um colchão que considerava que batia o preço no módulo do mês. Né? Eu falei, beleza, show. E fiz um colchão lá. Fiz mais o quê? Tentando lembrar aqui. Eu fiz colchão, fiz óculos de sol, fiz um óculos de sol maneiraço, também deu super certo. Caixa de som da JBL também fiz aqui. Deu muito certo também, então regional tem que ter. Legal? Quer dizer, eu acho importantíssimo, né? Porque alguém da tua região vai ganhar e não vai ficar aquele mito, né? E aqui sempre via, quem ganhou foi o cara de Goiás, quem ganhou foi o cara de Brasília, o cara de Recife. Pô, mas e São Paulo? Aí quando era São Paulo, foi Poá. Pô, não é possível, Poá entrou esses dias, eu tô aqui já tem 1 ano e meio. Não, caramba, mas aí regional é o que há, é importante, eu acho importante. E se vai fazer regional, faz com algum anunciante. Eu tenho visto o pessoal fazendo prêmio regional, mas comprando de coisa de fora. Aproveita os anunciantes, engaja eles. É uma oportunidade. Isso, até o custo diminui, né? Dá uma diminuída. Tá escutando? Isso, estou ouvindo, estou ouvindo. Pronto, vamos lá. Você já usou Promoter, né? Já usei Qual o promoter. tempo em média que elas ficam? Elas ficam daquele horário de 4 às 7, 5 às 7. Então, Pedrão, aí o que eu faço com ela? Por isso que eu faço o pacote, né? Ó, é uma dica que eu dei pro pessoal aqui também, né, de São Paulo. Eu aproveitei e fiz uns esquemas. Eu fui aprendendo a trabalhar com as promoters, né? Então, a promoter, se você fechar com ela um pacote para ela trabalhar das 7 da manhã até a meio-dia, sei lá, quando for 10 horas da manhã, ela vai ficar ociosa. Ela vai cruzar o braço, vai ter cliente para falar. Ela vai ficar lá no celular, lá no WhatsApp. Legal? Porque não vai ter cliente na padaria. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei esse tempo ocioso dela e disse o seguinte: olha, eu queria fazer um negócio, propor uma coisa para ti. Falei, o quê? Falei, então eu vou te dar X reais a mais aqui, não muito, mas pouco a mais. E aí, o que você vai fazer para mim? Eu vou te dar 30 kits aqui de prospecção, kit prospecção, um saquinho com listagem de padarias grampeado, anuncia aqui conosco, não sei o que e tal, e o meu contato. E aí você vai prospectar nos comércios próximos da padaria. Então, e aí como é que eu fazia? Ela prospectava para mim, era uma prospecção ali que me ajudava a volumetria. Então, eu estava incluso no valor. Eu falei, ó, você vai ficar das 7 às 10 na padaria, quando for 10 e 1, você vai sair até meio-dia, você tem que pegar esse 30 kit de prospecção aqui para mim. Como é que eu tenho certeza que ela vai prospectar os 30 e não vai jogar no lixo? Né? Porque ela tem que pegar, ela vai deixar o saquinho, vai pegar um cartão do comerciante, né? Vai pegar um cartão do comerciante e vai pegar o nome do dono com o contato, para eu depois fazer uma ligação agendando uma reunião. Legal? Aí eu tem que treinar bem ela para que ela possa abordar direito, né? Prospectar direito. Legal? Então eu aproveitei o esquema da promotor nesse âmbito também. Vitor, me tira só mais uma dúvida, tá? Uma dúvida, que a gente não tem muito tempo. Que eu tenho que apresentar duas coisas maravilhosas. Se tu já foi em cliente que o seguinte, era 3 a 6 meses, e ele queria fazer 6 pelo preço de 3, Já. como é que você reagiu? Eu não fiz. Não fiz. Não, aí o que eu fazia nesse caso? Eu abri uma exceção, mas era bem exceção mesmo, e chegava numa negociação aí, em vez de dar 3, fazia 6 pelo preço de 3, eu fazia, de repente, um meio termo. Eu fazia um contrato de 4 meses, 5 meses, e fazia um meio termo ali do valor, entende? Entre um e outro. Tá legal? Então, nesses casos, eu abri uma exceçãozinha. Falar, não, quer fazer 6, quer fazer 3 meses, 6 meses pelo preço. Não vai. Não. 3 meses pelo preço de 6 meses, que é naturalmente um pouquinho mais barato? Não. Vamos fazer 4 meses, então, por X valor. E aí é margem de negociação na hora ali, tem que negociar. Legal? Então, nesses casos, eu abri uma exceção. Exceção Massa. de intervalo de meses e exceção de valor. Não reduzia 100%. Senão Mas sem abrir mão da margem, né? Sem abrir mão da margem. Sem abrir mão da margem. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Vitão, sucesso. Muito obrigado. Quer deixar algumas palavras, segundos finais?
Tá bom, pessoal, obrigado aí, sucesso a todos. Arrebentem aí, né? Sem mimimi, sem desculpa, vamos para a solução, vamos para cima, tá legal? Vamos para cima aí para poder ter mais sucesso na nossa franquia. Todo mundo comprou franquia, todo mundo idealizou um sonho de empreender ou está buscando aí uma atividade legal para poder ter um retorno financeiro. Então, vai atrás disso, tá legal? Mantém aí como diz o André, né? O BZ, mantém o brilho nos olhos Isso. aí, né? Tesão mesmo na veia, tesão de venda, é a profissão que move o mercado, é vendas. Então, vamos vender.